Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que está sendo gravado nas dependências do MIS São Paulo, uma parceria da TV PUC e o Museu da Imagem e do Som. Conta com o apoio da Fundação SM Santa Maria, que apoia projetos educativos aqui no MIS. Estamos hoje com um professor finalmente de volta da casa, da PUC. Tivemos muitos convidados nos últimos meses, mas o professor Sérgio Bicudo Veras, acertei? Acertou. Acertei. Veras, eu conheço mais como Bicudo, então, até porque o teu Twitter é Bicudo. Bicudo. Que nem a Rosana é @Rosana, né? O Gmail também é Bicudo. Também é Bicudo, você entrou rápido na coisa. Então, o Bicudo já participou de outras atividades nossas aqui no MIS e convidei para o Nova Estela porque tem alguns temas aí que estão muito fortes, né? Eu estou na Prefeitura do Rio de Janeiro acompanhando também uma gestão bastante inovadora, né? E tem alguns temas que eu gostaria de ouvir a sua opinião, a sua perspectiva, né? E um deles, que o pessoal fala muito, é que a gente precisa mudar a educação para um estudante, um indivíduo, um cidadão empreendedor, né? Então dá uma esclarecida para nós, afinal de contas, o que é isso? Então vamos lá. Primeiro é um prazer aqui o convite, estar no MIS, um palco aqui de tantas emoções, né? Então festivais, festival de curtas, festival do Minuto, então é muito bom ver o MIS pulsante, né? Então filas e esse resgate do MIS e dos museus em geral. A gente tem agora o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Futebol, né? Falando numa educação lato sensu, né? Uma educação, uma visão ampliada. E agradecer muito o seu convite, porque nesses momentos a gente se questiona muito, a gente reflete, pô, tem que me preparar, então é muito bom se sentir desafiado, né? E a gente começa sempre que você põe à prova as suas ideias, você cresce, né? Então eu acredito que esse é um pouco o que está faltando na educação. Hoje eu estou trabalhando bastante com transmídia e um dos pilares da transmídia é o storytelling, né? É o contar histórias. Então, eu queria fazer uma pequena metáfora, né? Do conto chinês do carvalho e do bambu. Então, o bambu fletia a qualquer sabor de vento qualquer e o carvalho ficava lá impávido colosso e tirava sarro do bambu, né? Ô bambu, como você é fraquinho, qualquer ventinho você cai para um lado e cai para o outro, até o dia que veio o furacão e o bambu fletiu completamente e voltou à sua posição. Já o carvalho, que era duro, era resistente, era inflexível, se rompeu, se quebrou e ficou estirado no chão. Daí foi o momento do bambu dar a volta por cima. Ó, você não teve flexibilidade, você não teve jogo de cintura e se rompeu. Então eu acredito que a educação e o processo em geral que a gente vê, gestão de grandes corporações, está muito enrijecido, está muito endurecido. Então eu acredito que a gente deva enfatizar a flexibilidade, a ação, o fluxo. A rede é a estratégia do planeta de maior sucesso para resolver problemas. Então a rede existiu desde sempre, existe todos os ecossistemas, as formigas trabalham em rede, nossas células em rede, as redes trabalham com fluxo, com abundância, com troca, com reciprocidade. E em determinado momento da nossa evolução, a gente priorizou muito a escassez. Então a gente começou a romper com esse modelo do fluxo, do aberto, e passou a ter modelos fechados, onde você reserva poder, onde você reserva mercado, os oligopólios. Então você começa a controlar a escassez. Então quando você faz isso, você está criando um processo que não estimula a livre concorrência. E nada mais está acontecendo hoje do que a internet e as redes vêm resgatando o que sempre foi. Então a internet e essa democracia e essa democratização do acesso vem empoderando muitas pessoas. Então a gente poderia ter um modelo de educação mais aberta, mais fluida, mais, como dizia Paulo Freire, onde todos são aprendentes, onde não existem tantas hierarquias. E, na verdade, a gente tem um modelo que se arrasta durante muitos anos aqui,
eu acredito que a gente tem um grande problema de gestão da educação. Assim, por que não mudamos? Então, sabemos que temos que mudar. A educação tradicional não vem acompanhando a evolução da sociedade, as redes, toda essa velocidade. Então, por que não mudamos, né? Então, eu acredito que o modelo de gestão é muito por conta disso. Então, a gente começa a ter as nossas reservas e a gente não começa a atender à expectativa da sociedade e do usuário. Hoje em dia, a gente fala muito na experiência do usuário, a gente fala isso muito em internet, em tecnologias, o foco é no usuário. No caso da educação, o foco não está no usuário. Então, o usuário é o aluno, o usuário é a sociedade em geral, né? A gente estava falando em outro momento sobre os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, né? Então, as pessoas aprendem na escola os afluentes da margem esquerda, da margem direita do rio Amazonas, mas não consegue ter visão crítica de contextualizar as informações e joga o sofá que está quebrado, joga no córrego do lado de casa. Então ele sabe o rio Amazonas e não sabe noções básicas de meio ambiente e de ecologia e causa enchente, causa lixo, causa uma série de problemas, né? Então a gente tem uma visão descontextualizada. Então eu acho que o foco hoje em dia, num ambiente de rede, não é mais a informação. A informação está muito acessível hoje em dia. Na época medieval, você tinha uma Bíblia copiada à mão, meia dúzia de exemplares, você ia para a praça pública ou ia para a igreja, você lia a Bíblia ou lia aquele livro, que era um exemplar raríssimo, né? No momento de hoje, a gente tem celular, que tem mais conhecimento do que a gente possa imaginar numa existência, então não faz muito sentido que o professor seja o intermediário do conhecimento no seguinte sentido, dele obter a informação e passar adiante. Então, pensando em ideia de rede, ideia de fluxo, o professor recebe a informação, mas ele não armazena, ele já repassa, né? Então, um tipo de educação que seja mais individualizada. Então, não é aquela educação massiva. Eu sei exatamente quem é a pessoa, quais são os seus propósitos, suas ideias, seus ideais, e consiga passar a informação que lhe é útil, né? Então, eu acho que o foco, como vem acontecendo, a gente tem os MOOCs, né, ou MOOCs, né, que são os ambientes massivos de cursos abertos online, onde você tem uma grande biblioteca. E o professor é o facilitador, ou em outros momentos eu gosto de ser o provocador, né? Então eu acho que uma coisa que a gente fala com o Paulo Freire também, o aprender a aprender, o empoderar o aluno, né? Então, às vezes você facilita, a gente vê muitas vezes os alunos numa zona de conforto, esperando, né? Ah, ensine-me, né? Então, uma das qualidades da nova era é ser proativo, ir atrás da informação, ter autonomia, ter criatividade. A gente não está formando mais esses soft skills, a gente não está formando mais essas habilidades emocionais e comportamentais que hoje são tão ou mais importantes do que a informação. Porque a informação, no momento da necessidade, você tem acesso, né? Então, a não ser um cirurgião que está no meio da operação, realmente tem que ter uma bagagem, porque ele não vai consultar o Google para saber onde fica a aorta lá ou a veia pulmonar, ele tem que ter isso na bagagem, mas a maioria das profissões você vai consultar a internet, você vai consultar as redes sociais, consultar os seus pares, né? O que você precisa ter é o protagonismo, o empreendedorismo, a vontade de fazer. O empreendedorismo não é só fazer novas empresas, mas empreender tarefas, realizações, né? Então o mundo precisa de proatividade. E a educação tradicional normalmente forma para o emprego. Então, a educação tradicional, você tem uma boa bagagem de informações, mas para atender o mercado de trabalho, basicamente, né? Então, você obedece o professor a vida inteira, você obedece o pai a vida inteira, e você foi treinado a vida inteira para obedecer o seu patrão, né? E a gente está num momento que precisa ter um pouco mais de inovação, né? Se ficar mais do mesmo, as empresas, elas acabam tendo problemas para perdurar, né? Hoje a gente fala que vida média de empresa é 5 anos. A Kodak ficou aí por 100 anos, inventou a câmera digital, não soube se reinventar, daí veio o Instagram. Inventou como é que chamava? A Polaroid, né? Inventou a Polaroid, né? Então tinha um protagonismo até inovador, né? Então
Então, chegou a inventar a câmera digital, mas não soube se reinventar como estrutura. Então, acho que esse é o maior problema, o cego que não quer ver, né? Então, as mudanças estão acontecendo, os jornais estão partindo para o modelo digital, vários estão fechando. A gente teve uma crise de música, de MP3, de iTunes, também se reinventando. E acho que educação é a bola da vez. Então, informação está ficando muito barata, a custo quase zero. Então, a gente até tem um projeto lá de recursos educacionais abertos, por conta da sua militância aí no mundo da literatura, você deve acompanhar, que você pode ter conteúdos abertos na internet. Então, você me corrija o número, mas parece que 90% do mercado editorial brasileiro é de livros didáticos ou paradidáticos, não é em torno disso? Então a gente pensa, pô, Harry Potter, o Pequeno Príncipe, né, ou as coisas que vendem bastante, vendem muito pouco. O que se vende é livro didático e paradidático. O governo é o maior comprador, o Estado. Então, se você comprou o livro um ano, no outro ano você compra ele de novo com preço cheio. Quem acredita em recursos educacionais abertos como eu, o conteúdo já foi pago. Então, no outro ano, você não vai pagar o livro inteiro, você vai pagar só o papel. Então, você compra aquele conteúdo didático, você deixa ele na internet, porque você comprou com uma licença aberta, qualquer um baixa, qualquer um acessa, qualquer um imprime. Então, você não precisa levar os átomos aqui de São Paulo até o Amazonas. O cara baixa o livro no Amazonas, imprime, pode até ter uma pequena edição lá e fazer o livro no Amazonas, e você tem uma democratização do acesso. E é muito justo, porque você já pagou por aquele conteúdo, você não vai pagar 2 vezes pelo conteúdo. É lógico que pode ter uma segunda edição, alguma revisão, mas o básico é o conteúdo aberto. Então, são as estratégias que realmente abrem a rede, né? Então, eu acho que é difícil a gestão dessa coisa. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre educação que causa alguma revolta. Então, eu vou tentar contextualizar isso. Eu vejo assim, eu colocaria como pré-requisito, ou o professor se reinventa também e se entende nesse novo contexto, ou então a gente tem que deixar a gestão da escola para quem não é o professor. Quem será esse ator? Então, eu vou chegar lá, mas eu faço um paralelo com a Constituinte. Então, você tem hoje em dia a Constituição feita por políticos e para políticos. É tudo, de novo, aquela história da visão do usuário. O usuário é o cidadão, a Constituição não é feita para o cidadão. A Constituição é feita para os políticos se perpetuarem no poder. Então, eu vejo um grande problema de gestão e de foco de interesse. O político foca na política para fazer a gestão da política e fica sempre na mão dos mesmos. E o professor, por mais bem intencionado que ele seja, ele tem as limitações da sua visão e da sua sobrevivência. Hoje a gente tem um parque instalado de professores e professores aos borbotões, né? Então, a gente precisa lidar com essa massa e tudo que você faz, assim, agora não é aula de filosofia, agora tem aula de psicologia, daí é uma revolta muito grande. Não vai ter aula de ciências porque vai ter filosofia. Então você cria um problema onde todo mundo tem direito adquirido, mas a intenção inicial, basal, que é educar, que é formar, que é propagar o conhecimento, ela fica em segundo plano muitas vezes por interesses corporativistas, né? Eu sei que é meio triste falar isso, mas assim, tem que cair essa ficha. Então, os jornais estão fechando, gente. Os jornais estão fechando. Então, a educação tende a baratear o custo da sua informação e você tem que reinventar esse modelo de negócio. Talvez não existam mais as universidades com esse modelo de mensalidade muito cara. Acho que você tem que criar um novo ecossistema. Então, essas universidades americanas, esses MOOCs, é o conteúdo todo de graça online. Harvard, Stanford, MIT. Então, como é que você vai se entender nesse contexto? E isso tem um motivo de ser. A universidade gera conhecimento para a sociedade, não é simplesmente uma fábrica de diplomas. Se na universidade a gente não pensa no nosso futuro, a gente vai pensar aonde? Então, a universidade realmente tem que abrir seus conteúdos, porque não é simplesmente dar o diploma e alimentar o mercado de trabalho. Então, assim como aconteceu com o MP3, com o iTunes, eu acho que o professor tem que agregar uma nova camada.
ele tem que ser o consultor, o facilitador, ele trabalhar por projetos, ele contextualizar aquela informação. Eu acho que ele tem que botar uma camada a mais e não sei como fica esse modelo de negócio, não sei se você consegue sustentar salário com esse modelo de negócio. E essa é uma transformação que ocorre já ou ainda não? Então, ocorre... Não digo só no Brasil, sim, no mundo, né? Ocorre de modo informal, né? Então, se você pega uma universidade, assim como as grandes corporações, há uma resistência muito grande. Mas a rede é insegurável. Você não consegue segurar nada que se distribui na rede. Então, se você pisa num formigueiro, o formigueiro encontra outros caminhos e faz outros túneis e resolve o problema. Então, vou dar um exemplo, TV digital. Hoje em dia, a gente poderia ter 200 canais de TV aberta, com interatividade, num país que se lê pouco, num país onde se vai pouco à escola. Você poderia ter acesso a 200 canais de televisão com diversos conteúdos, não mais do mesmo, como a gente fala, né? Mas na época da TV digital, por motivos empresariais, se segura a televisão em poucos canais. Por quê? Porque você não pode repartir o bolo publicitário em 200. Então, não vou conseguir pagar minhas contas se tiver 200 canais. Não é um pouco isso? É exatamente isso. Então, é a rede que subverte. Então, se a televisão não atende à expectativa da rede, a rede encontra seus caminhos. E é o que você está falando. É o YouTube, é o Netflix, é o celular, é o Popcorn, que é aquele player que você assiste por torrent. Então, tem diversos caminhos da rede que você vai suprir essa necessidade. Então, a audiência da TV caindo, a audiência da internet, dos celulares, a bendita da segunda tela, né? Entrando um pouco na transmídia, segunda tela. Você está assistindo jogo de futebol e está comentando lá que o Palmeiras precisa de um centroavante, né? Então, você precisa entender esse novo contexto, porque não adianta você lutar contra a rede, né? Então, mais ou menos como os Estados Unidos lutar contra os guerrilheiros do Vietnã ou contra os homens-bombas do Osama Bin Laden, ou os caras que ficam enfileirados, escondidos no Iraque, você está lutando contra a rede, né? Então, como é que você vai se defender do Osama Bin Laden se ele pode estar em qualquer lugar o tempo todo? É impossível você se defender. Então, a gente tem que aceitar isso aí. A gente tem que aceitar e dançar conforme a música. Mas realmente é um momento de desapego. No caso da universidade, você constrói castelos hierárquicos e, de repente, você vê as coisas desmoronar, né? Então, ou você se reinventa. É engraçado que o Heráclito já falava isso 500 anos antes de Cristo, né? Que a única certeza é a mudança. E a gente não para pensar nisso, né? Então, uma grande armadilha é você virar o carvalho, né? Então, você cresce, fica forte, fica parrudo, e o maior problema intelectual é você achar que você está completamente certo, não tem nada mais a aprender, não tem nada mais a questionar, né? Então, você virou carvalho, o que acontece? Você vai quebrar. O castelo vai ruir, vai colapsar, né? E vai surgir uma nova dinâmica dessas ruínas, né? Então, está acontecendo com várias empresas de mídia, porque são mais sensíveis, né? E eu acho que a educação é a bola da vez. De certa forma, a gente já tem esses modelos de Anhanguera, muita educação à distância. Uma coisa interessante é que o bacana da tecnologia não é o gadget em si, né? O celular, o tablet, a câmera, mas um novo modo de pensar. Então, isso resgata a cultura hacker, do do it yourself, do maker, faça você mesmo, compartilhe as coisas, aprenda em rede. Esses dias saiu, não sei se foi na Veja ou na Folha, a ascensão dos grupos de estudo, né? Então, os novos grupos de estudo se formando, que existia antigamente, na Veja, né? Na Veja. Então, eu nem li, mas eu já compartilhei. Isso aí é muito cultura hacker, né? Então, você vai lá no Lab Hacker, os caras, puta, vamos aprender uma linguagem de programação. Você sabe? Não. Também não sei. A gente entra, vê um tutorial na internet, a gente faz um grupo, eu me ajudo, você me ajuda aqui, e a gente faz, né? O Bigode estava falando sobre engenhocas e caixa preta, né? O hacker, ele abre a caixa preta, né? Então, ele é o curioso, ele vai fazer a gambiarra, ele vai empoderar aquele conhecimento, né? O software livre, né?
Então, tudo isso no momento de abrir o conhecimento, né? Então, é muito difícil você cobrar em cima de algo que é aberto, né? Então, acho que esse que é a mudança aí de visão. Talvez, eu não sei, eu estou chutando aqui Eu acho que você não estava preparado para para te um... provocar. Não, não. Tem uma coisa que eu falei do YouTube, né? E que é do Google agora, né? Aham, E eu vi essa semana na banca de jornal, aí tem uma capa, não sei se é o poder do Twitter, a força do Twitter, né? Porque o Twitter aham, é, demorou um pouco, eu até me comuniquei pelo Twitter, né, com gente que estava lá no Twitter, né, aham, e teve um certo momento que começou a ficar um pouco nervoso, porque eles não ganhavam nada, né, e o Twitter crescendo aham, e sem uma perspectiva. De repente, eles descobriram aí, eu vi durante a Flip agora lá em Paraty, aham, e antes da Flip eu vi durante a Copa do Mundo, que você usa a hashtag do evento, aham, você cai numa coluna no TweetDeck ou no próprio software do Twitter, que é toda meio incrementada, né? Que na verdade ela é patrocinada pelo evento. Né? Então o evento, uma Copa do Mundo, uma Flip, pode ser literário, pode ser futebol, eles estão investindo, né? Como eles têm que investir em mídia tradicional, eles fariam anúncios, né? Agora eles vão lá e investem. Eu não entendi direito como funciona, mas no celular, inclusive, você pode ver quais tweets estão sendo feitos com aquela hashtag, ou você aperta do lado, né, uma outra opção, você vê quais estão em destaque, estão sendo mais retweetados. Né? Então você percebe já uma estrutura para o evento dentro de uma rede. Né? Então eu não sei, será que não estou chutando, né? Assim, em parte, esse modelo de business aí não é o modelo desses grupos gigantões que estão... Esse qual? Do Twitter ou de... Twitter, Facebook, YouTube, Google. Né? Quer dizer, hoje em dia, isso que eu falo, já são umas megas empresas que não tem nada a ver, como você falou, nem com o jogo. Eles até compraram, outro dia acho que eu vi que um deles comprou Wall Street, né? Journal. O Journal. E daí alguém falou, não sei se foi o Google, quem foi que comprou Wall Street, daí falaram, acho que pagou 70 milhões, que os caras estão acostumados a comprar coisas de bilhões, né? Pagaram 70 milhões e, comprou de sarro, comprou, entendeu? Comprou para não fechar, você entendeu? Comprou. Então, eu não sei, quer dizer, talvez, por exemplo, como você falou da TV, né? Outro dia eu fui num encontro de blogueiros que deram certo, né? E um deles é o PC Siqueira, que é um garotão aí da periferia, todo tatuadão, tudo, mas que ele esculacha tudo. E o vídeo que ele coloca, feito muito simploriamente, né, tem milhões de acessos e o Google coloca aquelas propagandinhas. Né? E ele já ganha mais ali do que na MTV, que é a televisão mais tradicional. Né? Ele falou, a MTV é o dinheiro que eu dou para meus pais lá no morro para ajudar a galera e tal, e eu ganho é do anúnciozinho que rola ali no Google, né? Então, eu não sei, isso que eu te pergunto, quer dizer, já está rolando, talvez, né, uma outra estrutura de business aí no mundo. Com certeza, a rede reinventa essas coisas. O questionamento é assim, a empresa antiga, como é que se comporta perante a isso? Como é que uma Rede Globo, como é que uma grande universidade, como é que um grande jornal vai se reinventar? Tem uma briga hoje em dia do jornal digital com o jornal impresso dentro da própria empresa, né? A gente vê editoras como Abril e outros jornais, porque tem rendimentos diferentes e custos diferentes, às vezes não se compartilha conhecimento de um setor com o outro, mas eu concordo com você. No caso dessas empresas já nativas, né, então Twitter, Facebook, vão se desenvolvendo os modelos de negócio de uma forma até orgânica, né? Então a gente tem alguns, tem modelo de assinatura, né? Então tem o paywall do New York Times, né, por exemplo. Tem os modelos de assinatura como o Netflix, como o Spotify de música, onde você paga por um acesso ilimitado, que é uma outra forma. Você pode pagar pelo produto, tanto um aluguel de um só, tipo um pay-per-view, um on-demand. Ou baixar uma música. Ou você pode comprar algo que você tem, uma posse de algo virtual, que é bem complicado, porque depois você não pode vender, né? Então, você comprou. Você não pode nem transferir de um pode gadget para outro. Comprei, né, um livro virtual, eu posso vender para você? Teoricamente poderia, porque eu comprei, né? Mas, enfim, ainda tem, acho que eu já vi um debate, tem empresas que fazem uma sebo... intermediação, né,
Por exemplo, se eu compro da Amazon e eu vendo para você, a Amazon faz até intermediação e ela ganha de novo, né? Mas, enfim, outros poréns. Mas, assim, no caso da educação, é um problema, porque são modelos muito baseados em publicidade, né? Então, tem a assinatura, tem a publicidade, tem o patrocínio, tem a venda de produtos agregados. Então, falando em transmídia, você pode ver o filme de graça, daí você compra a camiseta, compra o bonequinho do Star Wars, compra o livro, né? Eu vi muita coisa interessante com livro como produto agregado. Então, vi lá no Cine Joia, por exemplo, o cara fazia um show e dentro do preço do show você ganhava um livro do cara, entendeu? Então, tem várias coisas interessantes. Eu vi também, outro dia eu vi uma chamada, daí quando dava o preço incluía o livro no evento. É uma forma interessante, são esses produtos agregados, é uma sacada interessante. Agora, no caso da educação, tem alguns setores que eu acho até que é meio antiético você agregar produtos. Então, acho que 3 setores, assim, para falar em poucos, posso falar em muito mais, né? Educação, saúde e, ultimamente, minha cabeça tem mudado, eu acho que moradia, cidade, eu acho que tem que haver um certo controle da especulação imobiliária também, tem que haver uma forma de equilibrar, né? Está tendo um debate interessante por conta do plano diretor, áreas de proteção cultural, você que gosta da cultura. A gente tem áreas de proteção ambiental, áreas de proteção cultural. Tem até a ver com esta casa aqui, porque o Belas Artes foi um dos estopins desse processo, né? Então, Belas Artes, que é aqui primo irmão do MIS, né, por conta do Sturm. Exato. Então, assim, tem que haver esse debate, porque se você contar só especulação imobiliária, a cidade é muito cruel e não é só uma questão de recursos ou de preço ou de mercado, é que fica ruim para todo mundo, né? E quando eu vou ter que te interromper, Nova Estela, se esse debate vai chegando ao final de mais um programa, espero ver o nosso telespectador num novo debate, hoje particularmente sobre temas extremamente da nossa realidade, do olho do furacão, e que as estrelas lá do passado, as novas estrelas, nos iluminem para a gente encontrar os caminhos aí dessa grande mudança.